Em Dia com a Política, com Gustavo Riani. Olá a todos. Após aí a nossa enquete lá no Instagram, no meu Instagram, @LuizGustavoRiani, a galera decidiu hoje que a gente tinha que falar sobre os bastidores políticos. Então, hoje a gente vai começar também aí falar um pouco desses bastidores políticos e através aí da alcunha aí, caldeirão político. Bom, e o caldeirão político hoje a gente começa logo dizendo da crise aí lá na base governista, né? Dos fiéis apoiadores aí do Bolsonaro. Teve uma live feita por eles segunda-feira, né? Silas Malafaia, Van Trauben, Ernesto Araújo e Ricardo Salles. E eles detonaram aí o Moro e o Centrão. O Ricardo Salles começou decidindo também a bater muito. Na verdade, todos esses aí têm posições políticas, né? Interesses políticos e de candidatura. Então, assim, na transmissão lá da segunda-feira na internet, assim, ficou claro que o terreiro do Bolsonaro está com a crise aí, né? O terreiro bolsonarista está com a crise. E, na verdade, assim, o pano de fundo pela disputa de espaço eleitoral é o que está mais valendo a pena nessa história, né? E além disso, eles, engraçado que eles elegeram aí para tomar cacete o Moro e o Centrão, né? Então, assim, a galera pegou pesado. O alvo deles foi o Centrão, que hoje é o grande aliado do Bolsonaro, e Sérgio Moro. Então, foi os dois grandes alvos desse quarteto bolsonarista aí. E aí, sim, aí começou muito legal, até porque o Silas Malafaia ficou contando os bastidores aí da luta, né, para aprovação e para indicação do nome do ministro do STF, André Mendonça, aquele terrivelmente evangélico, né? Então, sim, o Malafaia foi categórico em dizer e reiterar as acusações que os ministros palacianos aí, os ministros do Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, a Flávia Arruda, que é a secretária de governo, e o Fábio Farias, o genro do Silvio Santos, né, ministro das Comunicações, assim, supostamente trabalharam contra aí essa indicação do André Mendonça aí, sabe? Então, assim, e aí o Malafaia fala, ó, se não for a pressão dos conservadores para cima dos senadores e do presidente, a casa ia cair. Eu disse pro Bolsonaro que ele passaria uma grande vergonha se não trabalhasse pela aprovação. E eles eram obrigados a fazer campanha ostensiva a favor do André e não fizeram, continuou o Malafaia. Bom, sim, aí comendo corda do Malafaia, né, o Ernesto Araújo, né, entrou rasgando também. Peraí, com o Malafaia há quem diga que ele pleiteia uma vaga de vice do Bolsonaro também. Não acredito que isso ocorra, mas há quem diga que ele pleiteia essa vaga de vice do Bolsonaro. Mas assim, comendo corda aí dessa fala do Malafaia, o Ernesto Araújo, né, o ex-chanceler brasileiro, né, Ernesto Araújo, emendou com essa pérola assim, ó: quando o Centrão foi entrando no governo, fui ficando cada vez mais isolado. E continuou ele ainda a dizer assim: o Brasil está virando uma colônia chinesa. E assim, o Ernesto Araújo, né, ele sonha com a vaga no Senado, né, mas não tem o aval do Bolsonaro. Ele não conseguiu convencer o Bolsonaro que ele é um bom nome no Senado. E aí, assim, o Van Trauben entrou na jogada também e soltou. O Centrão é que está batendo nos conservadores, falando mentira para todo mundo. E assim, o Van Trauben acabou de chegar no Brasil aí para tentar construir uma candidatura dele para governador de São Paulo, né? Mas também não tem apoio nenhum de Bolsonaro para isso, porque o Bolsonaro já declarou que seu candidato
a governador de São Paulo é o seu ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, né? Ele já disse que o candidato dele em São Paulo é o Tarcísio Freitas, que vai concorrer lá pelo PL, né? Então, assim, embalou nessa história toda, né, a parte Moro, né? E aí os participantes bateram muito no ex-ministro bolsonarista aí, o Sérgio Moro, né? Hoje pré-candidato à presidência da República, né, em oposição ao Bolsonaro. E aí, assim, de cara, o Ricardo Salles já soltou. É o rei dos traíras, acusou o ex-ministro Ricardo Salles. Aí e falou assim, foi o único que saiu do grupo do WhatsApp dos ministros sem despedidos demais. E assim, Ricardo Salles é outro também que quer uma vaga para o Senado, mas ele se contenta aí com o apoio do Bolsonaro para candidato federal. Então, sim, eu acho que isso não vai ter muito problema, não. Mas o Bolsonaro não está querendo apoiar essa turma, não. A verdade nua e crua é essa. Malafaia também embalando nas críticas do Moro, disse que foi procurado por emissários do Moro aí para fazer uma conversa. Aí ele só respondeu o seguinte: não vou falar com covarde, além de ser um Judas, é um covarde, porque aproveitou um momento de fraqueza do presidente para sair e fazer acusações contra ele. Soltou essa aí o Malafaia. Bom, então foi mais ou menos isso aí, essa live aí desses 4 fiéis escudeiros do Bolsonaro, né? E que pelo jeito é crise das brabas no terreiro bolsonarista. Vamos lá. E assim, e aí a crise leva também a outras coisas, né? Tô vendo aqui a turma bolsonarista aí soltou hoje no Facebook, nas redes sociais também, a seguinte pérola: entendam o jogo. A turma da esquerda está se vacinando e se preparando para o dia das eleições. A direita, só alguns se vacinaram. No dia das eleições, o Supremo vai exigir o passaporte de vacinação em todos os locais de votação. E aí o que acontecerá? Primeiro, uma onda de pessoas tentando se vacinar para votar, porém haverão poucas vacinas nos postos. Segundo, uma briga generalizada pode acontecer no dia por não conseguir votar. Terceiro, muitos conservadores presos. Quarto, o presidente pode perder as eleições. Já está tudo armado. Abram os olhos, conservadores. Ou seja, é muita viagem errada, né? É muita viagem errada. O cara consegue fazer aí uns fake news absurdos desse assim. E tem gente que bate palma e acredita nessa asneira toda, né? Mas vamos lá. A vida do Moro não tá fácil, né? Conforme eu já falei ali em cima ali, o Moro está sendo criticado por todo lado. Hoje ele deu uma entrevista, né? Ontem, eu acho, ele deu uma entrevista na Jovem Pan, né? E disse que por que a Inglaterra cresce e a Somália não? Segundo o Moro, que é em virtude das instituições que funcionam na Inglaterra. Aí veio a turma lá do Twitter, né, e detonou. Falou, tem um que falou que o Juliano Medeiros falou assim: como professor de história eu posso garantir ao Sérgio Moro que o fato da Inglaterra crescer e a Somália não crescer não tem nada a ver com as instituições. Nossa sorte é que quanto mais Moro se expõe, mais fica evidente a sua ignorância. Ele terminará apoiado por uma minoria de tolos como ele. Lembrando que a Somália era colônia, né, da Inglaterra até 1960, né? Então, ou seja, a Inglaterra, a Somália é um país hoje dos mais jovens do Brasil, do mundo, né? Ela até 60 ela era colônia da Inglaterra. Bom, e o Thiago Brasil também no Twitter, né? Thiago Brasil é uma figuraça, né? Detona todo mundo, chuta pra tudo quanto é lado e tal. Soltou hoje do Moro aqui, ó. Como eu adiantei, o Moro tá sendo chutado do Podemos. Vários parlamentares são contra a candidatura do juiz ladrão e os dirigentes do partido estão empurrando para a União Brasil. Tem o problema, o UB também não quer o Moro.
Ó, lembrando, gente, que eu tô lendo o que ele escreveu no Twitter dele, tá? Isso não são frases minhas, não. Só tô lendo o que ele escreveu no Twitter. E aí também sobre o mesmo assunto, assim, o UOL anunciou que o presidente do Podemos disse que a União do Brasil pediu ao Moro para migrar para o partido deles. Aí pediu o comentário do Augusto Arruda Botelho sobre isso, né? E aí o Arruda disse lá, o Russo, apelido carinhoso dado ao Moro pelos procuradores da Lava Jato, se esqueceu de combinar com os russos. Pois dos 88 deputados da bancada do UB, 56 são aliados do Bolsonaro, ou seja, o que o Moro vai fazer num lugar daquele? Então, assim, sei, inferno astral mesmo. Eu disse que eu estou apostando meio que o Moro vai abandonar o barco e vai ser candidato ao Senado pelo Paraná. Eu já disse isso na live que eu falei do Moro. E estou repetindo, eu também acho que ele vai acabar largando o barco e vindo candidato pelo Paraná. E aí, em termos dos presidenciáveis aí, e o Lula continua nadando em berço esplêndido, né? Eu não sei até quando que esse mar de rosas que ele está nadando vai ficar. Quando essa maré não vai virar. Além das pesquisas estar indicando ele aí bem demais e tal, o Ministério Público Federal requeriu lá na Justiça Federal da Terceira Região pedido de arquivamento do inquérito que investigava o Lulinha por conta de repasse ilegal da Oi, da Game Corp. Então, assim, isso, a Mônica Bergamo que relatou isso. E o Ministério Público Federal justificou o pedido pela falta de indício de crime e pela suspeição decretada pelo STF do juiz Moro, que determinou a quebra do sigilo telefônico do filho do presidente. Então, galera, o Lula continua aí nadando em berços esplêndidos. Vamos ver até quanto que vai ser isso. Agora nós vamos falar dos corredores da Câmara de Deputados. Tem babado lá também, tá? Tem treta, tem rolo. Assim, ex-assessor do deputado André Janones, deputado mineiro André Janones, denuncia a Procuradoria-Geral da República rachadinha, suposta rachadinha do candidato. E o Janones é aquele candidato aqui de Minas, né? Eu tô falando aqui de Minas, que já apontaram ele como candidato a governador, apontaram ele como candidato ao Senado, e agora, na última pesquisa aí de dezembro do IPEC, ele saiu, ele apareceu surpreendentemente em 5º lugar. E o Janones é um cara que tem 7 milhões de seguidores, né, só no Facebook. Então é um rei das redes sociais aí. E ele está sendo acusado aí de rachadinha, ele e o assessor dele negam isso. E por falar em rachadinha também, o Queiroz está pensando em ser candidato a deputado federal e deve se filiar ao PTB do Roberto Jefferson. O PTB, o Roberto Jefferson aqui que está preso até hoje. E o Queiroz é aquele, ó. Onde está o Queiroz? Onde está o Queiroz, né? Ninguém sabe do Queiroz. O Queiroz está aparecendo. Vai ser candidato a deputado federal pelo partido do Roberto Jefferson. Agora, vamos trazer aqui para a Rádio Peão da Assembleia Legislativa de Minas aqui, ó. Tudo indica que o deputado Glaicon Pinto vai ser lá de Lafayette, filiado ao PV, quer mudar para Brasília aí, ó. Tá pensando em ser candidato a deputado federal. Já Cleitinho tá querendo o Senado, mas espera pro partido que vai apostar nele aí. O deputado estadual Cleitinho aí quer ser candidato ao Senado, ele tá saindo do Cidadania, né, cujo presidente é meu amigo João Vitor Xavier, e Cleitinho foi sondado pelo PRTB, pelo PSC, pelo Patriota, do meu amigo, o PSC, o Patriota, presidência dele é do Fred Costa, meu grande amigo também. Então, assim, o Cleitinho aí tá sendo cobiçado e além disso tem outros nomes aqui também que estão muito querendo aí essa vaga para o Senado. O Cleitinho tudo indica que ele vai para o Patriota, mas nós temos aqui, né, a cadeira aqui para Casa Grande, né, eu costumo chamar o Senado de Casa Grande,
além do Cleitinho,